Então foi bênção essa adoração, tudo que foi dito. E nessa canção, cantamos uma parte da canção que diz, né, lá no comecinho, né? Transforme-me conforme a tua palavra. Nós temos que ser conformados à palavra, né? Tomar a forma da palavra para podermos prevalecer, vencer. Então a palavra do Senhor para o seu coração nessa noite vai vir e ela tem que ser acolhida no coração e transformar o seu ser. Amém? Então vamos lá, vamos para a palavra do Senhor nessa noite. Vamos começar em segunda carta de Paulo aos Coríntios. Peraí. É isso mesmo? Capítulo 13. 2 Coríntios 13. Vamos ver se... Hoje tem mídia ou não? Tem não, né? Então é no papel mesmo, irmão. Hoje é no papel, hoje é no aplicativo. 2 Coríntios 13, verso 4 e verso 5. Vamos meditar nisto. Deus colocou no meu coração desde ontem. Estava aqui junto com a liderança da igreja, veio à reunião ontem. Foi muito boa, proveitosa a nossa reunião. Mas já estava no meu coração esse tema: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis firmes na fé. 2 Coríntios 13, 4, igreja, vamos lá? Vamos deixar a palavra trabalhar, lapidar o nosso ser, nos confrontar, nos estimular. Então, agora tem mídia aí, tá vendo? Apareceu a mídia. Apareceu. Quem quiser ler, lê aqui na frente, aqui também está grandão, tá bom? Vamos ler em voz alta, é a base de toda a meditação, esses 2 versículos, vamos lá? Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus, isso é Cristo. Aí o texto diz, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros, pelo poder de Deus. Diga assim, eu sou fraco, mas vivo pelo poder de Deus. Amém? Verso 5 agora, Paulo exorta a igreja, vamos lá? Examinai-vos a vós mesmos. Diga assim, examinai a mim mesmo. Eu devo me examinar, amém? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estás na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estás reprovado. Misericórdia, ao finalzinho desse versículo. Não é? Paulo traz uma palavra à igreja, não só para a igreja dos Coríntios, mas reverberando em todos os tempos. Essa palavra também nos atinge, de uma autoanálise, um autoexame, se nós permanecemos na fé em Cristo. Vou esclarecer para que ninguém tenha dúvida, tá bom? Pastor, mas nós estamos aqui hoje, acabamos de adorar, nós estamos em Cristo Jesus, amamos a Jesus. Como é que eu preciso ainda me examinar se eu estou na fé em Cristo? Eu explicar isso de maneira bem objetiva. A palavra de Deus diz que nós devemos permanecer em Cristo. Lembram da parábola da videira verdadeira? Jesus é a videira e nós somos o quê? As varas. E aí é dito, aquela que permanece em mim. Há uma necessidade da vara permanecer no Cristo. Porque senão ela não vai dar fruto e no final ela é cortada e lançada no fogo. Mesmo já antes tendo permanecido por um período no Cristo. Esses textos são muito fortes, porque ao mesmo tempo nos estimula a manter a fé ativa, com a possibilidade de ser reprovado. A reprovação, ela é real, ela pode ocorrer. Então, na verdade, o Senhor não quer reprovar ninguém, mas é uma possibilidade. E o que nós devemos fazer, então? A palavra de Deus nos ensina a examinar se você está firme na fé. Qual é o termômetro que eu uso para saber se eu estou firme, se eu estou mais ou menos, se eu estou lá embaixo na fé, se eu estou lá em cima? Nós temos que ter algum mecanismo para nós
de autoanálise. Olhar para dentro de nós. Como é que está a sua fé hoje? Depois de um louvor maravilhoso desse, eu acredito que a fé de todos aqui está lá em cima, não está? Não está lá em cima a fé de você agora? Agora, nesse instante. Você não se encheu pelo louvor? Mas do mesmo jeito que nós nos enchemos, nós nos esvaziamos. A palavra de Deus diz que a mecânica é essa. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Acabamos de fazer. E enquanto nós estamos adorando com toda a força do nosso ser, vai planificando, é como se o nível subisse. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, e você vai sendo planificado. Aí você está cheio. Mas a palavra de Deus diz para nos enchermos, porque não é um efeito perene. Amanhã, quando você levantar para viver um novo dia, você não vai estar na plenitude que você está hoje. A tendência é ir baixando, por isso temos que procurar encher todos os dias. Não estou entendendo. O nosso nível de fé em Cristo vai variando. Se você não buscar o Senhor, não tiver um momento de intimidade ali antes de trabalhar, nem que seja 5 minutos. Tem gente que acorda muito de madrugada. Irmão, antes é 4 horas da manhã para ir trabalhar. Ele madruga lá no centro da cidade. Mas se ele não separar 5 minutos para falar com o Senhor nesse esforço, né, para ir trabalhar, separar pelo menos uns 5 minutos, ele vai mais enfraquecido. E a fé vai ser provada. E as lutas virão, e os problemas virão. Entenda uma coisa nessa noite. Mesmo você que tem muitos anos de evangelho, 30, 25 anos, 20 anos de evangelho, a nossa fé oscila por causa da nossa natureza. A nossa fé nem sempre está lá em cima. É um exercício constante de elevar a fé. Amém? Por isso a necessidade de autoanálise. Porque todos nós, talvez essa mensagem não seja agora para todos, porque estamos agora num nível melhor de fé, mas uma hora na sua vida cristã, você vai perceber que a sua fé está muito mais fraca. Que a sua percepção do Senhor está mais fraca. Que você já não ouve com constância a voz do Senhor na sua mente. Que você não sente a presença do Senhor de maneira forte, como em outras ocasiões. Isso acontece com todos os cristãos, com todos nós. Por isso a autoanálise. Amém, queridos? Vamos para um outro texto agora. O que faz cair o nosso grau de fé, o nível de fé? Abre, por favor, agora em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Eu acho interessante que, ainda no texto de Efésios, né, que fala enchei-vos do Espírito, esse enchei-vos do Espírito dá a ideia de... faz uma alusão assim, meio que indireta, ao ar. Porque a palavra Espírito em grego é pneuma, é ar. E pneuma em grego sempre lembra em português o quê? Pneu. O pneu do nosso carro está cheio de ar. Mas de vez em quando, passando o tempo, vai caminhando com aquele carro ali. O que acontece com o pneu? O ar sai. E aí o pneu começa a murchar. E é preciso fazer de novo o quê? Calibrar de novo o pneu, colocar mais ar naquele pneu de novo. Mas você não colocou um mês atrás, um mês e meio atrás, não chegou lá, eu boto 34 lá de calibre, lá, 34, e boto lá no meu pneu. Mas passa um tempo, eu sinto que já está abaixando o nível de novo. E a palavra pneuma tem tudo a ver com ar, hálito, vento e espírito. Nós precisamos nos encher, queridos, e encher de maneira regular. Amém? Mas algumas coisas atrapalham e podem nos fazer decair do nível. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Vamos ler um trecho um pouquinho maior, até o verso 12. Vamos ler juntos, quem quiser? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. O apóstolo Paulo, para ensinar um princípio espiritual para a igreja dos Coríntios, ele vai evocar a imagem do povo saindo lá do Egito e atravessando o Mar Vermelho naquele grande milagre. E todo o povo de Israel passou pelo milagre de atravessar com pés enxutos o Mar Vermelho. Ultimamente tenho visto na mídia
que alguns cientistas, pesquisadores estão declarando que estão conseguindo achar artefatos de Faraó no fundo do Mar Vermelho. Hoje, com a tecnologia atual, eles são capazes de sondar isso. Já tem comprovação arqueológica de que há pedaços de espada, de lâminas e outras coisas mais que comprovaria que os exércitos de Faraó foram afundados ali no Mar Vermelho. Já há achados arqueológicos. Nós cremos pela fé. Se não tivessem achado nem sequer um pedacinho de nada, eu continuaria crendo naquilo que a palavra de Deus diz que aconteceu. Amém? Mas é interessante ver a ciência comprovando a palavra, né? Paulo faz alusão, então, a esse passar do povo inteiro. Milhares e milhares de pessoas, israelitas, passando ali pelo Mar Vermelho. Vai juntando essa imagem na sua mente para você entender o contexto que Paulo está falando. Verso 2, igreja. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. É uma figura do batismo cristão, né? Todos nós que viemos a Jesus fomos estimulados ao batismo. Entrar nas águas, declarar que morremos para o mundo e revivemos para Deus. Aqueles segundos submersos é a morte. E quando voltamos à tona, é a nova vida. Então, Paulo usa a figura do povo de Israel atravessando o Mar Vermelho para dizer, eles, de certa forma, eles também foram batizados no mar. Ainda que a água não lhes cobriu a cabeça totalmente, né? Ficou um paredão de um lado de água, um paredão do outro, e eles passaram em seco. Mas, de certa forma, foram batizados no mar, como no mar. Verso 3, igrejas. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, o maná, e beberam da mesma fonte espiritual. Várias vezes, de milagre, rompeu fontes no deserto. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Isso aqui é o mistério dos mistérios. Então, Cristo estava presente nesses momentos na vida do povo de Israel, mesmo que não foi visto como nós vemos hoje. O Senhor, o Espírito dele estava lá. Verso 5, igreja. Entretanto, o que diz agora a palavra de Deus? Deus não se agradou da maioria deles. Quantos passaram por esse batismo simbólico? Mais de 1 milhão de pessoas. Diga assim, todos. Todos. O número de pessoas que experimentou o milagre foram todos. Todos experimentaram do maná e sobreviveram do maná no deserto por muito tempo. Todos foram descedentados no meio do deserto por milagre. Então, todos, indistintamente, homens, mulheres, crianças, velhos, experimentaram da bondade e do milagre de Deus. Em contrapartida, Deus não se agradou de todos. É o que está escrito aí, irmãos. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Prostrados aí é mortos. Deus eliminou a maior parte do povo que saiu do Egito. Os que eram mais antigos, os mais velhos, morreram no deserto. Não chegaram a entrar em Canaã. E a palavra do Senhor diz assim, verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Por que essa analogia? Está dizendo, ó, a jornada cristã é semelhante à jornada de Israel. Experimenta milagres, experimenta a provisão de Deus, mas se tirar o olho da bondade de Deus e colocar nas coisas mundanas, nos prazeres mundanos, você acaba morto no meio do deserto. A aplicação é para nós cristãos, não é para nós judeus. Paulo não está falando para os judeus, está falando para a igreja cristã. Então vou ler novamente. Estas coisas se tornaram exemplo para nós, diga para mim, a fim de que não cobicemos as coisas, mas como eles a cobiçaram. Nós levantamos aqui um clamor, as mulheres aqui, os homens lá, e eu fiz questão de lembrar que nós temos que orar pelos nossos jovens.
não é só um costume de orar por toda a igreja. Os nossos jovens enfrentam um grande desafio de permanecer na casa do Senhor, porque lhes é oferecido muito mais coisas más do que boas. A geração deles tem muito mais desafio do que a minha, do que a de você, se você foi criado no Evangelho. Porque hoje é tudo muito mais acessível, mais instantâneo, mais imediato. Eu abrir o celular e já confronto o mundo. O mundo lhes é oferecido de diversas maneiras más. Para mim, nossos adolescentes e jovens que estão perseverando, merecem todo o nosso apoio, merecem todas as nossas súplicas, merecem intercessões, para que permaneçam firmes. Amém, povo santo? Mais do que os adultos que já têm alguma história com Deus, que já vivenciaram milagres, já vivenciaram provisões, eles estão começando a experimentar essas coisas. Precisam ser cobertos, porque a eles vai lhes ser oferecido coisas mais, para que eles morram no deserto e não consigam chegar ao fim da jornada. A palavra de Paulo, ela é aplicativa para a igreja, porque todos nós estamos na caminhada. E se tivéssemos blindados na fé, essa exortação não faria sentido. Se aquele nível de fé que de vez em quando alcançamos não é tão forte, fosse perene, nós nunca teríamos perigo de decair da fé. Mas nós temos perigo de decair da fé. Não importa quantos anos, não importa quanto tempo, quanta experiência você tenha tido com Deus. Então vamos lá para o texto. Nós estamos parando no verso 6, né? Vamos ler o verso 7, igreja. Não vos façais, pois, o quê? Idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Se você ler esse texto aí sem um contexto, parece que é pecado comer, é pecado beber e pecado se divertir. Não é isso, não. A idolatria associada ao povo de Israel, nesse caso aí, foi lá no bezerro de ouro. Porque no bezerro de ouro eles fizeram uma festa muito parecida com a festa da carne nos tempos atuais, o carnaval. Então, há indícios nos textos hebraicos de que não foi só comida e bebida, mas foi uma verdadeira orgia. Houve muita promiscuidade sexual também. Por causa disso, está aí a advertência. Aquele povo morreu porque idolatrou, quis um ídolo de ouro para ter como referência, e nisso se prostituiu. Então, não é que Deus esteja impedindo ninguém de comer, beber e se divertir, mas não pode fazer isso baseado em idolatria. E o verso 8 diz, que mais, irmãos? Olha aí a advertência. E não pratiquemos o quê? Imoralidade, como alguns deles. Referência a isso que eles fizeram, né? E deles o fizeram. E caíram num só dia, quantos? 23.000. Deus teve que trazer juízos sobre o povo de Israel e ir matando, conforme eles iam se prostituindo. Ainda que vissem a coluna de nuvem de dia e à noite aquela coluna de fogo, mesmo mediante visão do milagre, o povo se prostitui, o povo se desvia, o povo enfraquece. Incrível, né? Se eu tivesse passado pelo mar aberto, eu acho que nunca ia oscilar a minha fé. Mas, por incrível que pareça, nós somos seres humanos. E mesmo vendo milagres, a gente oscila na fé. Mais adiante, né? E aí o texto diz assim, ó, verso 9. Vamos lá? Ainda tem mais alguns versículos. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Outro juízo, Deus teve que enviar as serpentes. O povo murmurava, o povo reclamava com Deus. Um povo que vivia de milagre e ainda assim era incrédulo. E no verso 10, o texto diz, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estão vendo aí o padrão que faz a fé diminuir, irmãos? Idolatria, imoralidade, murmuração.
Se os seus olhos saem de Cristo e você bota o olho em qualquer outra coisa, vira idolatria. Certo? Se você se entrega a uma sexualidade errada, é imoralidade. E se você abre a boca para reclamar e não percebe o favor de Deus na sua vida, é murmuração. Por pior que seja a sua situação, esteja passando, tem que evitar pecar com os lábios. Declarar palavras derrotistas, colocar Deus na parede, cadê a tua ação, Deus, cadê o teu poder? Deus sonda e conhece o nosso coração e sabe perfeitamente quais são as nossas necessidades. Amém, povo santo? Está vendo aí que existe algumas coisas que nós reagimos, que vão enfraquecer na fé? É do ser humano isso. E aí a palavra vem para nos exortar, não faça isso, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Morreram por causa daquilo que falaram diante de Deus. Morreram exclusivamente por isso. E no verso 11 segue dizendo, estas coisas... Agora lê, por favor, em voz alta toda a igreja, porque aqui é o exemplo aplicado na vida da igreja. Vamos lá? Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, da igreja de Cristo, a quem essa carta é endereçada. Amém? O que eles viveram serve para minha advertência. É mais ou menos assim, quando a gente é criança pequena, faz um monte de bobagem. Criança faz um monte de bobagem, não é? Criança bota o dedo na tomada para ver se dá choque. Não é isso? E toma um baita choque. Agora, se uma criança bota o dedo na tomada e a outra criança está vendo isso, qual é o prejuízo? Essa outra criança que viu o outro tomar um choque, ficar tremendo lá, ficar com o dedinho queimado, vai colocar o dedo no mesmo lugar? Não vai, porque ele viu o efeito. O que Deus está falando aqui através dessa palavra é o seguinte, você vê o efeito que Deus fez com o povo de Israel. Quais foram os erros deles? Não precisamos cair nos mesmos erros. Amém, povo santo? Então, eles sobreviveram como exemplo, foram escritas para advertência nossa, e o texto diz, de nós outros, vamos lá, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado, a igreja do Senhor. Essa contagem de fim dos tempos é desde a primeira vinda do Senhor até a segunda. E nós somos a geração mais próxima da segunda vinda do Senhor. Nós estamos no fim dos tempos. Se o fim dos tempos é um período assim, desse tamanho, nós estamos aqui na beiradinha já completando o ciclo. Para nós, essa advertência é altamente atual. Ela não é para o passado, não é para a igreja do Corinto de 1900 anos atrás, é para a igreja do tempo do fim. Todo mundo chegou aqui comigo? E aí ele termina assim, verso 12, para completar esse trecho. Vamos lá, é um texto famosíssimo, você já cansou de falar esse versículo, vamos lá? Aquele, pois, que pensa estar em pé, o que, igreja? Veja que não caia. E outra tradução diz, aquele que cuida está de pé. Olhe para que não caia. E aí, depois de toda essa ilustração, Paulo diz para a igreja, você está caminhando em Cristo? Você está firme no Senhor? Vigia, porque senão você pode cair. A possibilidade de cair é real, irmãos. Você vai caindo da fé, daqui a pouco está fora. E os nossos irmãos, pelo qual nós oramos sempre aqui, né? Vários irmãos, e é fácil trazer à memória vários deles, um dia tiveram firmes na fé. Um dia tiveram aí do nosso lado, adorando, como adoramos hoje. Um dia tiveram declarando palavras de fé, talvez experimentando até milagres. Mas eles caíram, eles decaíram. Porque isso é absolutamente possível para seres humanos, mesmo tendo o Santo Espírito. Amém? Então as advertências de Paulo são reais. Quem está de pé, o primeiro texto diz, examinai a vós mesmos se permaneceis. Você tem convicção que você está em Cristo? Agora, se você está em Cristo, vigia porque você está de pé, para que não caia dessa posição. A vigilância é constante, irmãos.
A vigilância é constante. Amém? Abre aí, por favor, em Hebreus 12, 12. Estamos chegando já no finalzinho da mensagem. Eu acredito que você já entendeu o porquê dessa exortação. É para nos salvar. É para nos salvar de nós mesmos, não é? Quando você começa a perceber que está fraquejando na fé, você tem que fazer alguma coisa. Tem que reagir. Quando você está percebendo que você está mais carnal do que espiritual, você tem que reagir. Quando você está percebendo que passou alguns dias sem orar ao Senhor, você tem que reagir. Que já é sintoma de que a sua fé já não está mais a mesma coisa. Está baixando o nível. Amém? Vamos ler aí Hebreus 12, 12 até o verso 15. Já estamos no finalzinho, vamos lá? Por isso o quê? Restabelecei as mãos descaídas. E o que mais? Eu vou ter que fazer uma mise-en-scène para você entender isso aí. Uma mise-en-scène pastoral. Mãos descaídas e joelho trôpego. Percebeu? Mãos descaídas, joelho trôpego. Está quase caindo. Falta pouco para desabar. Restabeleça a sua força. Só ler esse versículo sem pensar no que Paulo falou não vale a pena. Você não apreende o âmago da questão. Está falando para a igreja, não está falando para incrédulo, está falando para a igreja. Para pessoas que têm o Espírito Santo, que são do Senhor. Restabeleça. Está assim fraquejando as tuas pernas, já está bambeando, fortalece essas pernas, firma aí, irmão. Restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. E o que diz o texto, irmão? Verso 13. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. É uma palavra que diz, você pode restabelecer sua força no Senhor. Você não precisa cair de tudo. Não precisa desviar. O manco, né? Já está assim, a fé está manquejando, já está quase caindo para o lado. Você pode permanecer firme. Pode ser renovado. Quantos dizem amém? E a palavra de Deus diz assim, segui a paz com todos e a santificação são os métodos para se fortalecer. Manter o coração livre de amargura, paz com todos, é não prender ninguém no seu coração. E santificação, essa consagração ao Senhor, essa busca constante do Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí o texto, verso 15, vamos lá, ler, por favor, isso aí é aplicativo para a sua vida, vamos lá? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Faltoso aí, falta aí é pecado, pecaminoso. Ninguém seja pecaminoso, separando-se da graça de Deus, nem haja raiz de amargura, aí ó, problema com o seu próximo, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Uma pessoa com raiz de amargura, ela é contagiosa. Por quê? Quando ela gera no coração dela um sentimento contrário ao outro, isso falando do corpo de Cristo, ela não vai se contentar e ficar sozinha com esse sentimento, ela vai esparramar para o lado. É sempre assim. É da natureza humana. Se eu estou com raiva do irmão Gilson, eu vou falar para o irmão Everton, ó, irmão Everton, eu estou com raiva do irmão Gilson, porque ele fez isso, isso, aquilo, outro. O que o irmão Everton tem a ver com o que eu tenho contra o irmão Gilson? Nada. Mas por que eu tenho que falar com ele? Eu preciso de apoiadores para a minha causa. Eu vou falar com você, vou falar com a Andressa, vou falar com a sua mãe. Já tem 3 do meu lado contra ele. A raiz de amargura gera isso, ela se espalha assim para o lado. Ela é socialmente contagiosa. Não deixa a raiz de amargura ficar no seu coração, não prenda ninguém no seu coração, busca a santidade. Essas coisas enfraquecem a fé. Amém, povo santo? Você quer saber como manter o seu nível de fé? Você tem que se examinar. Como é que está a sua saúde espiritual? Está livre desses problemas todos, de murmuração, de raiz de amargura?
Está preservando a santidade em vez de moralidade na internet ou na televisão? Tem que observar tudo isso para manter-se de pé e salvo. Por último, irmãos, como é que nós fazemos então para reverter esses males se já estiver começando na nossa vida? 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Já vai aparecer aqui já. Vamos lá. Vamos ler esses textos aí que são a profilaxia, o antídoto. Vamos ler? Leia comigo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você quer ver uma maneira de você se manter sempre forte, firme espiritualmente? Fazendo a obra de Deus. Quando você não tem nada o que fazer, o que acontece? Como é que é o dito popular? Mente vazia é o quê? Oficina do diabo, oficina do cão. Pessoa que está ociosa, ela começa a pensar bobagem, que é natural da natureza humana. Se ocupe. Seja abundante. Eu gosto dessa palavra abundante. Abundante é mais do que apenas uma coisa natural. É algo muito grande. Abundante é um superlativo. Seja abundante na obra do Senhor. Se ocupe. Se ocupe. E a melhor maneira de você se ocupar na obra do Senhor é fazendo discipulado. Quando você está cuidando de outra pessoa, você vigia pela sua própria santidade. Porque você não pode ministrar para alguém se você tiver carnal. Quando você sabe que você tem que falar com alguém a palavra de Deus, você se preserva. Para poder chegar lá cheio do Espírito, para ministrar a pessoa. Eu sei que eu não posso ir para fazer a obra lá no Ceará, em Fortaleza, de maneira carnal. O que eu vou passar para aquelas centenas e milhares de pessoas lá, se eu tiver carnal? Eu tenho que me santificar. Então, a obra me coloca a condição de eu me santificar. Eu preciso me santificar por cada obra. Isso é um dos antídotos. Se você quer manter o seu nível de santidade, seu nível de fé, seja abundante na obra do Senhor. Seja profuso, faça bastante obra. Vai te manter constante em santidade e você ali se aplicando, vai proteger sua própria alma. 1 Coríntios 16, 13, vamos lá. Eu falei que estava no final. 1 Coríntios 16, 13. Não tem motivo para riso, não. 1 Coríntios 16, 13, igreja. Estou falando coisa seríssima. Isso aqui é para salvar a alma. Eu já estou salvo, sou de Cristo. Deixa eu explicar uma coisa. Eu falei ontem com a liderança, não falei aqui nesse culto. Está sendo transmitido, outros cristãos podem ser beneficiados. Deixa eu fazer uma diferençazinha aqui para você. Todo aquele que foi alcançado por Cristo, ok? É de Cristo. Todos os nomes que foram escritos no livro da vida estão no livro da vida do Cordeiro. Se o meu nome e o teu nome está no livro da vida do Cordeiro, você é de Cristo. Amém? Quantos podem dizer amém? Você é de Cristo? Amém. Agora, é diferente se você está em Cristo. Estar é um estado. Você é de Cristo, mas você pode viver a sua vida fora de Cristo. Mesmo que teu nome esteja escrito no livro da vida. A diferença de ser de Cristo e estar em Cristo. Leia lá na carta de João, nas cartas de João, filhinhos e tal, tudo mais, os amados que estão em Cristo. Estar em Cristo é um ato contínuo. Eu tenho que estar em Cristo hoje, e amanhã eu tenho que buscar estar em Cristo de novo. E no próximo dia estar em Cristo de novo. É estar em. Quantos estão entendendo o que o pastor está falando aqui? Não basta ser de Cristo. Não pensa, está tudo garantido, eu sou do Senhor, não importa o que eu faça, eu sou do Senhor. Não é assim que funciona. Você é de Cristo, eu sou de Cristo. Mas eu preciso viver em Cristo. Eu tenho que caminhar em Cristo. Eu tenho que passar os meus dias em Cristo. Todo mundo entendeu? Então não basta apenas ser do Senhor, você tem que andar em Cristo. Muita gente que é de Cristo está fora do Cristo, porque não vigiou, caiu e está fora do Cristo.
texto fala de descair da graça. Você pode cair da graça. Olha para o texto aí, 1 Coríntios 16, 13. Se não tivesse essa advertência, não seria perigoso. Estão aí para a nossa salvação. 1 Coríntios 16, 13 diz assim: sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente. Varonilmente é como homem adulto. Portai-vos varonilmente, como homem maduro, homem adulto. Fortalecei-vos. E agora Efésios 6,10, o último versículo, vamos lá? Efésios 6,10. Pedir a igreja que se coloque de pé, por gentileza. Vamos declarar esse último versículo de pé e tomar posse. Tudo que foi dito aqui é para nosso proveito. Efésios 6,10. Vamos lá? Leia comigo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aonde está o poder, a capacitação para eu continuar firme? No Senhor. Aonde eu me reabasteço? No Senhor. Aonde eu encontro forças para continuar na jornada? No Senhor. Se a minha fé não estiver forte, é no Senhor que ela vai ser fortalecida. Eu tenho que estar de olho em Cristo. Eu tenho que estar em comunhão com Cristo. Eu tenho que estar falando com o Senhor Jesus. Entenda isso nessa noite em nome do Senhor Jesus. Não basta ser dele. Não basta apenas ser de Jesus. A comunhão é absolutamente vital. Sabe o que me mantém vivo na fé? A comunhão que eu estabeleço com Cristo. Se eu parar de estabelecer comunhão com Cristo, eu vou descaindo da fé. Descaindo. Daqui a pouco eu estou joelho trôpego, manco. Vamos buscar a face do Senhor. Amém? Vamos buscar nele revigorar nossas forças. Procure fazer a obra do Senhor, irmãos. Se engaje em alguma coisa. Vai na coinonia. Vai no evangelismo lá em Marechal Hermes. Tenta servir. Faça evangelismo. Faça discipulado com alguém. Quando você tiver alguém diante de você para você ministrar, você vai se fortalecer. Porque você ministra, ao mesmo tempo que você dá, você também é preenchido pelo Senhor. É necessário isso, queridos. Não estou usando isso como palavra de manual para você trabalhar para a igreja, não. Eu estou falando para proteger a sua fé, proteger a tua caminhada. É necessário. Amém? Quantos entenderam? Estenda sua destra ao céu, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero pedir por nós, a igreja Filhos do Reino, que ninguém descaia da fé. Que o Senhor possa fortalecer o teu íntimo, o teu homem interior. Mas a tua busca vai ser necessária. Na quarta-feira passada tivemos aqui um momento de busca dos dons espirituais que foi extraordinário. Eu digo para você, foi marcante demais para a vida da igreja o que aconteceu quarta-feira passada. E entre as palavras que foram profetizadas e traduzidas simultâneo, o Senhor disse: buscai a mim, buscai em casa. Não é aqui na reunião de 1h30, 2 horas, é buscar em casa. Se você ouviu a voz do Senhor, bota em prática, isso é Deus falando conosco. Busque em casa. Não abandona o culto doméstico com sua família. Não abandona, mesmo que tenha muitas atividades. Não abandona suas devocionais de manhã. Busque o Senhor, igreja. Vai manter você forte, firme, constante, inabalável na presença do Senhor. Amém? Continua com sua destra estendida aí, vamos pedir ao Senhor graça. Pai Santo, louvado seja o teu nome por esta noite. Louvado seja o Deus que nos permitiu viver até aqui. Louvado seja o Deus que nos atraiu com o seu poder, com o seu amor, com laços de amor para a tua santa e gloriosa presença. Viemos aqui não por obrigação ou religiosidade, mas viemos buscar a tua face, ó Deus. Viemos buscar a fonte que jorra para dentro de nós. Nós não somos nada nem ninguém sem o Senhor. Nós não podemos andar na terra sem o Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor. A caminhada é árdua nesta terra.
e podemos olhar para um lado ou para o outro, podemos desanimar, podemos olhar para o Egito, para o passado. Senhor, nos ajuda a manter constante a nossa caminhada, que os nossos corpos se fortaleçam, que a nossa fé se fortaleça, que o nível da fé aumente, meu Deus. Não só esteja estabilizado, como aumente. Nós precisamos de mais experiência com o Senhor, mais contato com o Senhor, mais de ouvir a sua voz, mais de ministrar pelo teu Espírito, Senhor. Ministra a cada um que está aqui nesta noite. Fortalece o coração de cada um, do menor ao mais antigo, do adolescente ao ancião. Ajuda-nos a nós todos, Senhor. Meu Deus, Senhor, e ao teu servo que fala contigo nesta noite. A tua palavra para mim também é vida, Senhor. E eu preciso desta vida fluindo no meu interior, fluindo no meu ser. Aumenta o nível desta vida em mim, Senhor. Me ajuda a crescer em fé, a crescer na confiança, a estar em níveis mais elevados, meu Senhor. Me ajuda a ministrar aquilo que o Senhor tem colocado em mim. Preciso da tua graça. E eu não quero jamais, Senhor, jamais retroceder, desanimar, murmurar, ficar para trás, Senhor, cair, morrer no deserto. A minha vida é tua, a vida dos meus irmãos aqui também é sua, Senhor Jesus. Fomos comprados pelo teu sangue precioso. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos até a dimensão proposta de igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem contaminação alguma, porém santa e sem defeito. Esse é o nosso destino, alcançar dimensões superiores. Fortalece o que está fraco no nosso meio, Senhor. Pelo teu Espírito, aquilo que teu servo, esse vaso de carne, não pode fazer, o teu Espírito pode. A tua palavra pode. Porque entra na divisão da alma e do Espírito a tua palavra. Toca cada coração aqui, Senhor. Para que saímos daqui mais empolgados, mais vigilantes, mais sequiosos, mais sedentos da tua presença. Em nome do Salvador bendito, em teu nome, Jesus. Abençoa esse povo. E os irmãos que não estão aqui, e os irmãos de todas as igrejas, Senhor. Levanta o teu povo. Levanta o teu povo em fé. Em teu nome, Jesus, eu clamo. Leva o teu povo em paz, guardado pelo teu poder. Que não, Senhor, não retrocedam, mas prossigam para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Abençoa cada um, fortalece. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, o domínio e o reino. Seja o nosso Deus e Pai, e ao Cordeiro nosso Rei. Em nome do Salvador bendito. Amém e amém. Aleluia. Glória a